Sports. 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 Sports of America. Sports of America. Sports of America. Podcast. What's up, fã do esporte americano? Seja muito bem-vindo ao Sports of America, a sua mesa redonda semanal sobre esportes americanos. Eu sou o Lucas Andrade e, como sempre, na conferência, quero apresentar aqui os meus amigos, os grandes amantes do esporte americano, Thiago Simões. Olá, Lucas. Um grande prazer novamente estar podendo aqui gravar com vocês aí. Espero que vocês gostem de mais um programaço. Temos o Rodolfo Marques do Carmo. Olá, Lucas, equipe, ouvintes, 12 edições já, hein? Show de bola. Vamos nessa, Lucas. Daqui a pouco vem o Sports of America 50, né? Tem que fazer promoções e tal, enfim. O Vinícius Veiga. Ei, não tá ouvindo nada, ele escreveu ali. Ah, é? É brincadeira. Brincadeira. Eu não vi. Alguém me ouve? Brincadeira. É, o Vinícius tá tipo leão de treino. Enquanto a gente tá aqui, né? Antes do programa tá funcionando tudo. Começa na hora do jogo do vamos ver. Opa, acho que tá chegando lá um áudio. Só o microfone. Faltou Olha. até... Voltei. Opa. Peraí. Tá. É porque deu um mau contato aqui na caixinha de som aqui de volta. Tá bom. Ai, É culpa do Osmar, né? Osmar Contato. Osmar Contato. Eu parei na tua apresentação então, Vinícius. Então, beleza. Então, eu começo a falar então? Pode falar. Tá bom. E o Vinícius Veiga? Opa. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Sports of America. Muita MLB, NBA na off-season. Vamos falar das finais e vamos que vamos, hein? Sempre fazendo o convite para seguir o Sports of America no Twitter, é o @SportsAmericaBR, também a nossa página no Facebook, para visitar o nosso blog, para assinar o RSS. Você encontra o nosso programa na iTunes Store, no YouTube, no blog do Vinícius, o spinballnet.blogspot.com.br. E como sempre, começando o programa, mandando aquele abraço para os novos seguidores. Temos aí o Caio Luiz, o Black and Yellow, o Vitor Santana, o Hélio Siqueira, o nosso amigo Gustavo Correia, o Valdir Júnior, o blog NBA for Fans, o Samuel Cipilli, o Alessandro Banana, o Thiago Adamo, aí o nosso amigo aí. Oh, maravilha. Olha aí, Que legal. O Lucas Neto, a Maricota Machado, a galera do Pick and Roll, Luciano Lopes, a galera do Canucks Brasil, Leonardo Souza, o pessoal do Yankees Brasil, @YankeesBra, e o Danilo Lacerda. Esses são alguns dos nossos novos seguidores. E temos pergunta, né? O Juan Rodrigues perguntou se nós sabemos por que os juízes dos esportes americanos usam números nas suas camisas. Alguém gostaria de responder? Eu posso também fazer o seguinte, eu posso responder do jeito que ele perguntou assim, vocês sabem o porquê? Eu posso responder, sei. Pronto. Na próxima edição eu falo um monte de coisa. Sei. O que você acha? Vamos aguardar as próximas perguntas, então, né, Lucas? É isso aí. Sim, eu sei. Os Sports of America, como sempre, respondendo plenamente as suas dúvidas esportivas. É simplesmente pela questão de identificação, né? Até quando eu li a primeira vez, eu achei que tinha falado de futebol americano, mas é questão de registro, né? E identificação de posição. Principalmente no futebol americano, né? Que é uma galera. Mas, enfim. Vamos... Mas mandem suas perguntas, viu? Nós prometemos que vamos tratar melhor do isso. The inbounds pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win it! They win it! Set the Cleveland Cavaliers! NBA. E acabou a NBA, moçada. Hã? Tristeza? Alegria? Um pouquinho, né? Quem é que tava na parada do Miami Heat lá em Miami, hein? Uns 50 torcedores. Bom, amigos, terminamos aí, ó. Terminou a temporada, a curta temporada, né, da NBA. Muita gente ficou em dúvida até se teria a temporada. E tivemos, então, o Miami Heat campeão pela primeira vez, LeBron James. Todo mundo falando que foi o rei coroado. Mas, enfim, falamos mais sobre isso daqui a pouco. Vamos às considerações. Vinícius, suas considerações aí do último jogo. O esporte ele é tão dinâmico, né? O mundo do esporte, como sempre a gente sempre fala, é tanta notícia, que isso não faz nem uma semana, mas parece que já foi, foi mês passado. Parece, não né? faz nem uma semana, amigos. Vamos falar de NBA, de jogo de NBA, meu Deus. Olha só, o que é isso? Vamos lá, Vinícius, como é que você viu a última partida?
Realmente foi o jogo do Miami Heat, né? O Miami Heat estava muito confiante, como nós estávamos discutindo no último podcast, que o LeBron James estava numa fase espetacular e tomou conta disso no último jogo, fez uma atuação brilhante mais uma vez. O Oklahoma City Thunder não foi páreo para o Miami Heat, que não conseguiu dar muita pressão no último jogo. Miami dominou a partida, principalmente no segundo tempo. E muito mais time o Heat mostrou isso nessa final. E LeBron James merecidamente ganhou seu primeiro anel, né? E aí, Rodolfo, como é que você viu o jogo? Pois é, eu achei o Vinícius tocou num ponto importante aí, que foi meio que ao natural. Da mesma forma que no primeiro jogo a gente comentou que não tinha muito o que falar naquele jogo, assim, sabe, não tinha histórias para inventar ao redor do jogo, simplesmente o Oklahoma City tinha vencido porque tinha jogado mais. Aí nos 4 jogos que a gente viu na sequência, aconteceu exatamente o inverso, o Miami Heat jogou mais e ganhou os jogos, seja por definição do Oklahoma City nos finais das partidas, em alguns momentos, seja porque o LeBron James fez a diferença em alguns momentos, seja porque os outros, é incrível falar isso, né, mas os outros jogadores do Heat fizeram diferença em todos os jogos. Isso foi até o último jogo, é impressionante o que a gente viu no último... o Joe Howard fazer 30 pontos. Só faltou ele, apareceu todo mundo, o Barry, o Mike, nossa senhora, todo mundo apareceu, todo mundo que já estavam achando que, né? Em cada jogo teve um Oscar de melhor coadjuvante. Impressionante, foi impressionante e mesmo. E foi isso o que faltou pro Oklahoma, né? Porque só o Durant jogou bem e o Westbrook em algumas partidas, mas o James lá deixou a desejar muito. Então, é engraçado que tudo que faltou pro Miami Heat das suas linhas, olha aí, eu tava lendo o hockey aqui, imaginei linhas. De todos os seus... A quarta linha, né, do Miami Heat. A quarta linha. O banco de reservas do Miami, tirando o Big Three ali, o que faltou pros outros jogadores, durante todas as fases de playoff, eles resolveram jogar durante a final, né? Impressionante, né? E são jogadores muito experientes, né, que sabem decidir. Tem o McMillan, que tem mais de 30 anos, o Buddy tem mais de 30 anos, então os jogadores foram contratados para isso, para decidir no momento decisivo, e eles fizeram muito bem o trabalho deles. Não, se aquele jogo ali, o último jogo, tivesse 6 horas, o Miller ia ficar arremessando e acertando por 6 horas, porque... Impressionante. 7 bolas de 3, se não me engano, naquele jogo. O jogo foi vergonhoso, né? Vamos combinar. O último jogo? Foi. O último jogo foi uma vergonha. Foi assim... Quando eu soube que a ESPN HD não ia passar o começo do jogo, eu fui pro boteco. Eu falei, eu vou ver o jogo no boteco. Aí, quando tava 20, teve um momento que chegou a 25 pontos, né, de vantagem pro Heat. Eu peguei e fui embora, cara. Falei, não, isso aí... Aí depois, analisando toda a série, aí eu comecei a pensar também e ler alguns artigos e algumas opiniões. Realmente, o Miami Heat foi campeão naquele jogo 6 contra o Boston. Ali a coisa deu uma virada e não voltou mais, né? E é engraçado também, como a gente fala, num curto período, como as coisas mudam. A gente está falando de um mesmo time que, quando os playoffs começaram, nem era favorito. A gente tinha o Chicago Bulls favorito. E o San Antonio Spurs também estava na frente. Isso. E aí tem aquela curiosidade, né, de que o Heat foi o único time campeão que esteve atrás em todas as séries que participou ao longo da pós-temporada. E aí a gente, claro, viu isso como um processo inevitável, né, do Miami Heat, que mais cedo ou mais tarde aconteceria, e aí para os LeBron's haters, né, mas e que o Oklahoma City Thunder passou pelo que o Miami Heat passou ano passado. E a gente via claramente, assim, né, enquanto aquilo que a gente conversava no último programa, né, da maturidade e da tranquilidade, até o LeBron no final ali segurando, né, a galera, não vamos comemorar, tá cedo ainda e tal. E era questão de tempo, na verdade, né? Inevitável. Agora, claro que o mimimi, né? A chatice, que vocês sabem que o cara mal foi campeão, eles já começam as perguntas, né? Tipo, quantos títulos ele vai ganhar? Qual o lugar de LeBron na história? Não, eu já tava ouvindo comentários e programas esportivos já colocando ele já mais... Ele está no mesmo patamar de Michael Jordan ou não está? Eu tuitei isso ainda, né? Tuitei duas coisas. Primeiro, assim, daqui a pouco o pessoal que tem memória curta vai dizer que ele é maior que o Michael Jordan. Pois então, Aí o americano e a imprensa americana é mestre em criar, né, histórias. E aí a outra coisa é assim, todos os campeões da NBA até hoje ganharam anéis. Ele tem que ganhar coroa?
Pois é. Quer dizer, ele não vai ganhar a coroa, mas é a Mas- coroa simbólica, né? Mas acima de tudo, em relação a isso, a gente sabe que ele, né, foi um título só, enfim, tudo mais. Eu gostei muito da forma como ele agiu lá na arena mesmo, nas entrevistas, depois, e as entrevistas que eu tenho visto dele, então não foi aquela coisa assim, né, tipo, sabe, eu sou o cara Arrogante. mesmo, ou agora sim, estão vendo, tá aí. Eu achei pelo contrário, ele abriu o jogo mesmo, falou que ele estava sendo arrogante, que ele estava fazendo a coisa do jeito errado, que ele estava jogando para provar alguma coisa para alguém, e que esse ano ele tá, né, tá tranquilo. Eu gostei muito do abraço que ele deu no Kevin Durant, Kevin no final Durant, do jogo. uhum. Conversou com ele, com certeza falando alguma coisa do tipo, você vai estar aqui de novo, né? Então eu achei muito legal, assim, esse tipo de atitude, até na transmissão da ESPN brasileira, eu não lembro qual deles que comentou, mas falou isso, que é legal ver um jogador jogando desse, né, como o LeBron James, jogando basquete, assim, que é legal pro basquete isso. E eu achei muito Totalmente bacana. ao contrário, né? Desculpa aí cortar você, Rod, mas totalmente ao contrário do que se imaginava, né? Depois que todo mundo Pois é. falou um monte de coisa do LeBron James. Assim, eu continuo com a mesma opinião, não vou mudar minha opinião com relação ao que eu acho do LeBron James como jogador, tá? Por mais que ele tenha jogado muito bem essas finais, mas que isso foi muito legal de ver ele da parte dele mostrando assim, uma pessoa totalmente diferente do que aquilo que muitas pessoas imaginavam e o que poderiam imaginar o que ele seria. Foi surpreendente mesmo, né? Muito legal. E também tem que reconhecer o Dwayne Wade, né, que deixou o papel de melhor jogador do Miami Heat para deixar o LeBron James pontuar e carregar o time nas costas, né? Pois O Wade teve, ele merece crédito por isso também, teve humildade Isso de é reconhecer importante. que o LeBron estava melhor e passar a bola para ele jogar em nome da vitória e não pelos pontos marcados. Isso fez E ele toda a inclusive diferença. comentou, né? Ele inclusive comentou, estou jogando com o melhor do mundo. E isso fez toda a diferença, realmente. Isso foi o que o Heat precisava para chegar ao outro patamar, para subir a outra escada. Agora vamos lembrar também que na questão histórica, por exemplo, Michael Jordan foi campeão um pouquinho mais velho, né, do que o LeBron James, ou seja, a gente pode ver aí pode-se falar talvez, o pessoal já fala em dinastia do Miami Heat, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. O LeBron James tem 27 anos, ele pode conquistar mais 15, mais 10 títulos, enquanto ele pode conquistar mais um título. Então isso é muito relevante. E o próprio Oklahoma City Thunder, que se perguntar hoje, ninguém tem dúvida que um dia serão campeões, provavelmente, né? E a idade que eles têm, 22, 23 anos. Agora, a pergunta que eu ia fazer, já fazendo meio um prognóstico para a próxima temporada, quer dizer, a gente já tem uma rivalidade criada entre esses dois, né? Provavelmente são duas equipes que a gente vai ver se encontrando em pós-temporada aí durante, eu não digo em finais, bom, tem que ser em finais, óbvio. Mas a gente vai ver se encontrando talvez muitas vezes. E eu fiquei pensando assim, né? O Miami Heat provavelmente ele vai vir do jeito que ele tá, né? O núcleo vai ser aquele. Se tivesse perdido, aí eles iam mandar o Wade pra lá, Chris Bosh pra lá. Pode apostar que não vão mexer em ninguém. O trio vai estar ali, né? E já no Oklahoma City Thunder a gente não sabe quem é que vai ficar ali, né? Quer dizer, a gente sabe que o Durant vai ficar porque tem um contrato prolongado, o Westbrook tem, né? A gente não sabe a questão do Harden ou do Ibaka, não é isso? Essa é a grande dúvida do time do Oklahoma City Thunder, do elenco do Thunder. O James Harden vira free agent nessa off-season e o Serge Ibaka também vira free agent. Então, o Oklahoma tem uma folha salarial já um pouco elevada por conta da renovação do Kevin Durant e do Russell Westbrook. Então, para renovar com os dois jogadores, vai ter que ser um plano de carreira muito bom para ambos. E eu acredito que o Thunder vai renovar só com um jogador. Eu acho que Harden e Ibaka vão pedir 10, 12 milhões de dólares por temporada e o Oklahoma não vai ter grana para bancar os dois e vai ter que decidir por um ou outro. Pois é. Eu separei algumas perguntas aqui para a mesa e eu gostaria que vocês completassem a frase. Isso aqui até me inspirei no artigo que eu li na ESPN, achei bacaninha e resolvi trazer para os amigos para a gente fazer esse exercício. Então as perguntas aí para nossa mesa esportiva. LeBron James é um dos melhores jogadores da história em construção. Em construção. Construção. Tá no segundo andar ainda. Concordam, senhores? Eu concordo. Eu colocaria ele o melhor jogador da liga, só para deixar isso bem claro para todo mundo que ouve novamente. Ele mostrou ser o melhor jogador da liga, novamente. Ou digamos, novamente, ou que todo mundo sempre tinha dúvidas, né?
Ele ganha o MVP, mas nunca parece ser na hora Ele que precisa. reafirmou isso, né? É, Ele pois é. reafirmou que é melhor. Reafirmou, é. Na galeria da história da NBA, onde LeBron James está? Aí eu tenho que ir com o Vinícius nesse caso. Eu acredito que ele é um dos grandes jogadores já, sabe? Só que ele tem que fazer mais do que ele, né? Ele vai precisar ganhar mais um título ou dois, pelo menos, aí pra Ele precisa ser continuar colocado. fazendo isso nos próximos anos. É, exato. Também acho. E aí, quando Acho você que- perguntou o que é. Você perguntou qual foi a primeira pergunta que você fez, ô Lucas? O LeBron James é? É o cara que tá com a faca e o queijo na mão, tá? Eu acho que essa é a melhor resposta que eu posso dar. Ele tem tudo aí pra fazer história no basquete. Deu pra ver que depende muito dele, né, Thiago? É, exatamente. Então a nossa segunda pergunta, na galeria da história, onde está LeBron James? Eu acho que LeBron James está entre os 3 melhores alas da história da NBA. Eu acho que pra mim hoje ele tá apenas atrás do Larry Bird e do Scott Pippen. E se continuar jogando desse jeito, acho que tem tudo pra passar até o Larry Bird e ficar ao lado do Michael Jordan. Mas ainda é muito cedo pra dizer isso, mas potencial pra isso ele tem. Falta ter cabeça, né? Igual o Rodolfo disse. Só por curiosidade, apenas 20 jogadores na história da liga têm pelo menos um campeonato e um título de MVP. Só 20 jogadores. E apenas 16 têm pelo menos múltiplos disso, no caso, mais de um MVP ou mais de um campeonato. E só por curiosidade também, o índice de eficiência dele, que é criado pelo John Hollinger, que até escreve para a ESPN, o LeBron James aparece em segundo lugar só apenas atrás do Michael Jordan. Nossa. Números impressionantes. E ele ainda tem 27 anos. Exatamente, 27 anos. Que ele pode chegar e com 3 MVPs já. Então tem um potencial enorme, gigantesco. Terceira pergunta para a mesa. O Miami Heat é? Uma dinastia. Uma dinastia que chega pra ficar. Eu acho. Kevin Que chega pra Durant. dominar os próximos anos. Kevin Durant é? O futuro MVP em 3, 4 anos. O Oklahoma Acho que o Kevin Durant, só puxando um pouco pro futebol, o Kevin Durant é mais ou menos igual o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Ele é o Cristiano Ronaldo e o LeBron James é o Messi, né? Se não fosse um, o outro seria melhor, com certeza. O Oklahoma City Thunder é? A maior potência do Oeste. Eu acho que vai ser o grande rival do Miami Heat nos próximos anos. E agora, para fechar, as finais 2012 da NBA foram? Foi assim. Eu esperava mais resistência do Oklahoma City Thunder. Eu achava que o time ia dar mais pressão no Miami Heat, principalmente depois do jogo 1. O Oklahoma parecia que ia até brigar pelo título ali. E até o 7º jogo, pelo menos, mas deu um colapso no time. James Harden parou de produzir, Ibaka também. Eu esperava mais da parte do Thunder. Da parte do Miami Heat, espetacular. Realmente, o time mostrou que veio pra ficar. E eu achei as finais boas, mas esperava um pouco mais de resistência do Oklahoma City Thunder. As finais da NBA foram boas para as casas de apostas, porque todo mundo tava pensando aí que quem ia chegar era o Oklahoma, ia bater facilmente o Miami. Pelo menos em 6 jogos, vai. Assim, e chegou até o favorito, né? Assim, o Oklahoma City chegou pra chegar esse 7º jogo pra disputar cabeça a cabeça mesmo. Bom, esquecendo um pouco as finais agora, a última pergunta pra gente fechar a NBA. A temporada 2011-2012 da NBA foi? Morna, por não falar chata, viu? Você acha? Eu acho. Acho que foi uma temporada muito defensiva. As defesas chegaram a um nível muito alto. O ataque deixou muito a desejar. A gente fez isso durante a temporada regular. A maioria dos times fazendo 80 pontos por jogo, 70 pontos por jogo. Eu acho que teve muito jogo chato nessa temporada. Teve muito time não competitivo. E tirando os playoffs que foram bons, na minha opinião, a temporada regular foi chata. E principalmente também por causa do calendário reduzido, né? Jogo atrás de jogo, então os times pouparam muito os seus jogadores para os playoffs e 2002, 2013 tem tudo para ser melhor. Teve também muita lesão também, né? Muito jogador top se machucando e isso deixou a temporada um pouco fraca. E muita gente também questionou a questão das lesões pelo calendário comprimido também. Sim, isso, né?
foi o principal fator da temporada ter sido um pouco chata. Eu esperava mais. Bom, é isso aí. Na semana que vem, o Esportes of America vai cobrir o draft da NBA. A gente vai dar nossas notas, quem saiu ganhando, quem saiu perdendo. A gente se encontra na semana que vem falando sobre mais NBA. Here's the pitch by Downing. Swinging. There's a drive into left center field. That ball is going to be out of here. It's gone. It's 7:15. Major League Baseball. Alguns destaques do beisebol na semana. O Kevin Youkilis, terceira base do Boston Red Sox, trocou de meias, né? Foi jogar agora no Chicago White Sox. Era uma troca aí, eu acho que todo mundo saiu ganhando. A torcida de Boston não gostou muito, porque a torcida de Boston é uma torcida que tem um carinho muito grande, né? Muito fiel pelos jogadores. E o Kevin Youkilis é um dos únicos 2 jogadores da lendária conquista de 2004. Agora só sobrou o Davi Ortiz. Papi, né? Big Papi. E até para sobrar espaço aí pro novato Middlebrooks, né, do Boston Red Sox, está rebatendo muito bem agora, principalmente nos jogos Interliga. Então o Kevin Youkilis está jogando no Chicago White Sox, vai substituir os terceiras bases do Chicago White Sox, e não estão rebatendo nada. Só para ter uma curiosidade, os arremessadores do Washington Nationals têm um aproveitamento melhor do que os terceiras bases do Chicago White Sox. E tivemos o final também dos jogos Interliga. É aquele momento do ano onde o calendário é separado para que os jogos da Liga Americana, que os times da Liga Americana enfrentem os times da Liga Nacional. Ano que vem não será mais assim, né? Será um calendário diluído. E novamente a American League levou a melhor, venceu 142 jogos, perdeu 110 dos 252 jogos que foram disputados entre 18, 19 e 20 de maio. E agora no mês de junho foi praticamente inteiro, né? De 8 de junho até 24 de junho. E aí, em todos os tempos, então, isso é feito há 16 anos, a Liga Americana tem 2.081 jogos vencidos contra 1.883. O aproveitamento de 52% de vitórias. Alguns destaques aí na Interliga, na American League. O Joe Mauer, do Minnesota Twins, conseguiu uma média rebatida de 458 e 11 RBIs. O José Bautista, do meu querido Blue Jays, conseguiu 9 home runs e 18 corridas. E isso no período. Tudo isso que eu estou falando agora é no período dos jogos Interliga. Tá? Pelo lado da Liga Nacional, tivemos o destaque do MVP do ano passado, o Ryan Brown. Conseguiu uma média de 400,406, no caso, né, 40%. 6 home runs e 19 corridas. O Joey Votto, que é o MVP do ano retrasado da Liga Nacional, do Cincinnati Reds, conseguiu uma rebatida então, também de .308 e 13 walks, né? Então foi um dos caras que mais conseguiu alcançar a base para a Liga Nacional. Destaque também para o Carlos Beltrán, né, Vinícius, aí da nação aí, como é a nação Cardinals. No período Interliga ele conseguiu uma média de .421, 4 home runs e 12 RBIs. E do lado dos arremessadores, também tem gente que fez a festa na Liga Americana. Justin Verlander conseguiu 4 vitórias, nenhuma derrota, um ERA de 1.62, uma média então de 1 corrida,6. O Steven Strasburg também detonou a concorrência aí pelo lado da Liga Nacional, também 4-0, uma média de corridas de 2.63, 39 strikeouts e apenas 6 walks. E temos também alguns destaques, né? Um cara também que me surpreendeu, o AJ Burnett, que está arremessando pro Pirates agora. Também foi 4 vitórias e nenhuma derrota nesse período. E o Matt Harrison, do Texas Rangers, também conseguiu 3 vitórias, 0 derrota. E liderou toda a Liga de Beisebol no período Interliga, com uma média de corridas sofridas de 0.33. Então aí apenas alguns números curiosos desse período dos jogos Interliga. Só relembrando então o que é o período Interliga. É aquele momento do ano onde os times da Liga Nacional enfrentam os times da Liga Americana, coisa que se não fosse isso seria possível apenas na World Series. Então é organizado esse período para que os times se encontrem. Lembrando também que temos pequenas diferenças, né? Porque na Liga Nacional nós não temos o rebatedor designado. Então, no caso, o arremessador assume a função de rebatedor, coisa que na Liga Americana não acontece. E aí quando o jogo é disputado no estádio, no caso na casa de um time da Liga Nacional, o arremessador precisa assumir o bastão, coisa que ele não está acostumado a fazer na Liga Americana. Então tem essa pequena curiosidade, né? Mas fala, Thiago, o que você ia comentar?
Não, eu queria comentar do Euclides, né? Opa, vamos lá. Bem como você disse, né? O novato tá rebatendo muito bem, entrou muito bem no time do Red Sox. E eu acho que um dos grandes problemas do Euclides foi com o Bob V, né, cara? Porque muito se falava lá em Boston, os jornais de Boston falavam muito que ele era um dos que mais se agitava lá nos vestiários, né? Então, estão querendo acabar com as laranjas podres lá em Boston. Só isso que eu queria falar. Desde o começo aquela polêmica, né? Que o Bob V dizendo que ele não estava com a motivação, né? Enfim, realmente a gente viu que o Kevin Youkilis não estava motivado. Eu acho que a mudança vai fazer muito bem para ele. Sim. E ele não tem, claro, mais os números que tinha alguns anos atrás, até a questão de idade, força física e tal. Mas aquilo que eu falei, se ele produzir um pouquinho melhor do que já estava sendo a terceira base no Chicago White Sox, defensivamente é um cara que ainda tem a oferecer e uma presença, né? Um espírito esportivo muito grande. Eu acho que vai numa equipe que tem Adam Dunn, que tem Alex Rios, que tem muito bem. o Corneco, então eu acho que o ambiente vai ficar muito bom na equipe ali. Fala, Vinícius. E só para destacar aqui que os números do Kevin Youkilis nessa temporada estão bem ruins, né? 24% de aproveitamento no bastão, apenas 4 home runs. Então, isso vem o que o Thiago disse, né? Ele não estava com o clima já em Boston, ele estava brigando muito com o Bob Valentine. Então, essa mudança foi bom para os dois clubes mesmo. Bom, tem uma aqui que eu não botei na pauta, mas sou obrigado a falar porque eu não quero sofrer sozinho. Eu botei no Twitter, né? O meu time, Toronto Blue Jays, contratou Jamie Moyer. Opa! O arremessador de 49 anos de idade. Porque, como eu falei no programa passado, qualquer um que quiser arremessar pro Toronto, você pode ir lá e dizer, olha, eu sei arremessar, eu jogo laranja no meu vizinho. Não, pode vir arremessar. Porque tá feio o negócio. Eu até botei no Twitter ontem, as próximas contratações do Toronto Blue Jays vai ser a Desi Gonçalves e o Imhotep. Bem capaz. Vamos ver o top... um geriatra junto, né? Vamos ver o top 5 da semana. The top 5. Eu acho que desde que a gente começou o Sports of America, eu dei uma chacoalhada aqui. Tem time que caiu, tem time que está estreando, time que só ficou uma semana e já caiu fora. Então vamos lá, na quinta colocação eu coloquei o Los Angeles Dodgers. Apareceu a primeira rachadura na represa, viu? Que finalmente, quer dizer, jogando sem Matt Kemp há um tempão, mas a coisa foi feia. Do último programa do Sports of America 11 até hoje, foram 6 derrotas e apenas uma vitória. E essa vitória foi porque foi o Capuano arremessando. A média de rebatidas nesse período, 17%. Aí eu até imaginei, a gente vai começar a arremessar melancia agora para ver se alguém acerta, né? E a liderança da divisão, que o Dodgers estava folgado, está em apenas um jogo. E vem aí o San Francisco Giants e vem aí o Arizona Diamondbacks doidinho para pegar essa liderança. E em quarto lugar, estreando, hein? Los Angeles Angels. Coloquei em cima do Dodgers. Não sei se vocês vão concordar. Coloquei então estreando no top 5, já no quarto lugar. Os Anjos de Os Anjos. É um time que tem um nome bonito, né? Os Anjos de Os Anjos. Mas o momento deles é bem melhor mesmo. Isso, né? Então, ó, né, senhores? Por que não, né? Quase todos os pontos negativos que a gente falava lá atrás resolvidos, né? O Pujols ainda vai esquentar mais ainda. E o fenômeno novato Mike Trout mostrando para todo mundo que o Bryce Harper não é o novato do ano, não. Vai ser ele. Aliás, ó, fazia décadas que a gente não via 2 novatos tão badalados, tão excepcionais. Isso aí é uma briga, é uma rivalidade que a gente vai ver ainda por muitos anos, como fazia tempo que a gente não via na Major League Baseball. E tem o Mike Trumbull também, que é bastante jovem, que tá dando o que falar também em Los Angeles, jogando muito também. Exatamente, ele que teve que ceder o espaço pro Robert Pujols e agora tá... Botou a cabeça num lugar aí. Em terceiro lugar temos o Washington Nationals. Do último programa pra cá também, em uma semana eles levaram a sério contra o Tampa Bay. Não faltou bate-boca, né? Teve a questão até semana passada eu falei, né? Da Pine Tar na luva e tal. Perderam pro Orioles, um dos poucos times da Liga Nacional que eles podem mostrar o calendário aí dos jogos Interliga com orgulho, porque eles saíram vencedores do confronto com os times da Liga Americana. Em segundo lugar, aí, primeiro eu não mexi o que eu coloquei na semana passada. Em segundo lugar, eu deixei o Rangers ainda. Eles colocaram os números muito bons nessas últimas semanas. Só que eles usaram e abusaram, foi da Liga Nacional, como eu já falei, jogos Interliga. E foram 12 vitórias e 3 derrotas. Mas os times muito fraquinhos, tá? Vamos combinar. Então, por isso, eu deixei em primeiro lugar ainda
O Yankees, o balanço da semana pro Yankees foi vitória na série contra o Mets, né, fechando inclusive contra a knuckleball aí do Di, que passou domingo à noite na ESPN, e contra o Cleveland Indians. Então, entre Yankees e Rangers, apesar dos dois, né, deram pequenas escorregadas, tal, voltaram a produzir. Como o Rangers enfrentou muita gente meia boca, eu ainda deixei o Yankees em primeiro lugar. Então, ficou quinto lugar Dodgers, quarto Angels, terceiro Nationals, em segundo Texas Rangers e em primeiro lugar ainda no meu top 5, o New York Yankees. Comentários, reclamações, sugestões? Eu acho que tá por aí mesmo, só destacar aqui também que o St. Louis Cardinals vem de 5 vitórias seguidas, 7 vitórias nos últimos 10 jogos e está em segundo na sua divisão, a National League Central, apenas um jogo e meio atrás do Cincinnati Reds. Então, o Cardinals, que nas últimas semanas caiu um pouquinho de produção, chegou a ser ultrapassado até pelo Pittsburgh Pirates, agora está voltando às primeiras colocações da divisão. E destacar também o Miami Marlins, né? Duas verdade. derrotas seguidas, então, numa última semana horrível, 8 derrotas nos últimos 10 jogos e ficando na última colocação da divisão e se distanciando muito de uma disputa pelos playoffs. Eu achei que eles tinham chance até contra o Toronto pelo problema de arremessadores, mas realmente ninguém consegue rebater naquele time. Mas o Cardinals eu deixei em sétimo lugar aqui, como eu só faço o top 5, é porque o Vinícius é assim, como ele é torcedor do Cardinals, então aqui é o seguinte, é o top 5 mais o Cardinals, onde quer que ele esteja. Né? Toda semana ele sempre tem que dizer o que aconteceu com o Cardinals, enfim. Né? E o Padres, Rodolfo, o que aconteceu com o Padres? Nossa. Durante a semana. O padre tá rezando, né? Padres. Perdeu, né? Sempre não aconteceu nada com Padres. A gente vai jogar com o Houston Astros e consegue perder também. Ou seja, nada acontece com o Astros. E com a vitória de hoje do San Francisco Giants, o time dos Giants empatou com os Dodgers na liderança da divisão da National League East. Então, os dois estão com os mesmos números de vitórias. Não, e é o que aí? 3, 4 edições do Sports of America era a liderança mais Era cimentada. Chegou a 7,5. Era do Dodgers. Uhum. E com o Tim Lincecum voltando a jogar, teve uma atuação brilhante hoje contra os Dodgers. Então, São Francisco pode dar muito trabalho ainda nessa divisão. E até o time Lincecum, né, parece que achou a strike zone de novo. Ele foi ameaçado de ser cortado da rotação. Aí a água bateu na bunda, sabe aquela história da água bater na bunda? O cara aprende a arremessar, né? Lá é assim. Bom, na semana que vem tem mais beisebol no Sports of America e com a escalação do Jogo das Estrelas. E hoje é o último dia para votar no All-Star Game, né? Bem lembrado. Mas aí como você vai ouvir esse programa na sexta ou no sábado, perdeu, Playboy. Perdeu. Já era. At center, up across the line, spreading the defense, score! What a play by Mario Lemieux. NHL. E nós temos hockey para falar porque aconteceu, aliás, no hockey, Thiago Simões, tivemos aí o draft, tivemos aí trocas, algumas inesperadas, tivemos aí a eleição pro Salão da Fama. Então vamos lá, como é que foi a semana do hockey aí nessa off-season que tá quente o negócio? Tá bem quente aí, a gente terminou a temporada faz pouco tempo, mas como a gente comentou na semana passada, né, a gente teve aí segunda, terça e quarta reunião dos jogadores aí para ver o que vai ser feito com relação ao contrato de trabalho com a Liga, né, para quem não sabe, a Liga ela tem direito, no final, como é que eu vou explicar de uma forma mais sucinta possível? Os jogadores têm direito a 57% de tudo que a Liga arrecada. E a Liga quer diminuir essa porcentagem que os jogadores têm direito. Então, nesses 3 primeiros dias da semana, estiveram reunidos em Chicago os principais jogadores das equipes, né? Para discutir exatamente o que vão fazer com relação a isso, né? E já tá o primeiro round aí já tem data marcada para começar em Nova York com a NHL. Vai ser na sexta-feira, então a gente vai ter o começo desse duelo aí entre jogadores e liga para saber o que vai acontecer, se a gente vai ter greve ou não. Lembrando que a última vez que a gente teve esse impasse, a gente não teve a temporada de 2004 e 2005, né? E lembrando que o contrato atual se expira no dia 15 de setembro. Então a gente tem bastante tempo aí
para pensar. Porém, né, como você mesmo disse, né, Lucas, no dia 1º de junho abrem-se as cortinas do espetáculo para a famosa janela de agentes livres, os free agents, né, no caso, muitos jogadores aí que podem ser trocados de times, né, a gente já tem aí entre os principais jogadores que podem mudar de equipe, a gente tem o Zach Parise, que capitão do New Jersey Devils, e existe uma grande possibilidade dele ir para o Pittsburgh Penguins. Eu fiz um raciocínio desse essa semana, que se fosse hoje, né, vamos levar em consideração que se fosse hoje o dia de abertura do mercado, eu colocaria o Zach Parise no Pittsburgh Penguins, até porque o Pittsburgh Penguins trocou o Jordan Staal, um dos principais centrais da sua equipe, junto ao Carolina Hurricanes, reunindo aí os irmãos Staal no Carolina Hurricanes, o Jordan e o Eric Staal, né? Inclusive os dois foram protagonistas de uma cena hilária na última temporada, onde o Jordan deu um hit no Eric Staal e o Eric Staal ficou muito tempo sem jogar, né? A gente tem o Roberto Luongo, goleiro do Vancouver Canucks, que provavelmente vai voltar para Florida Panthers, a equipe que draftou ele foi o New York Islanders. Ele jogou uma temporada no Islanders e logo depois foi para a quente Flórida e jogou lá por 5 anos. E depois fez sucesso em Vancouver. Existem 3 times interessados em Luongo: Chicago Blackhawks, Toronto Maple Leafs e, como eu disse, o Florida Panthers. O Florida Panthers sai na frente por ser a ex-equipe do goleiro, porém o Toronto Maple Leafs está muito interessado no goleiro, até porque o Gustafsson, o goleiro sueco, que surgiu, né, como uma promessa na NHL, mas não só foi uma promessa, né? Teve seus direitos trocados com o Winnipeg Jets, né? Que acabou acertando lá com o time canadense. Então eu acho que vai ficar aí entre Florida Panthers e Toronto Maple Leafs, né? Falando um pouquinho mais da liga, a gente tem o Alexander Semin. Surgiu uma notícia agora à noite de que o Washington Capitals vai trocar os direitos dele, ou seja, o Washington Capitals tem os direitos do jogador até o dia 1º de julho. Ou seja, o time que quiser negociar com ele antes do dia 1º de julho teria que oferecer em troca jogadores ou escolhas de draft. Então existe uma possibilidade de até essa noite ocorrer aí a troca de valores, aí, a troca de direitos aí do Washington Capitals do Alexander Semin. E também existe a possibilidade, ainda antes do dia 1º de julho, do Rick Nash trocar de time do Columbus Blue Jackets. Ô, Thiago, só uma pergunta. Tem algum desconto para você contratar irmão na National? Sabe quando você bota um irmão na escola, já tem um filho estudando, tem desconto? Porque agora nós temos os Stalls, nós temos os Shanes, né? Agora o Luke Shane e o Braden Shane no Philadelphia Flyers. Exatamente. E nós temos em Vancouver tem o Daniel Sedin e os Sedins. Opa, como é que eu esqueci? Isso. E tem os irmãos Kostitsyn no Nashville Predators, né? Apesar que o Andrei Kostitsyn, ele termina o contrato dele agora dia 1º de julho também, não sabe se o Nashville vai renovar dele, né? Não tem desconto, né, Lucas? A gente sabe que o que ajuda muito é você ter um irmão, né, jogando na NHL, e se o cara for bom, existe a grande possibilidade de você ter chamado para jogar na equipe dele, até porque tem afinidade de ser irmão, a não ser que seja como Caim e Abel, né? Esse pode ser o grande... eu só trouxe o assunto até pro ouvinte que não tá muito habituado ao hockey para ver como... Isso é curioso, porque a gente já teve irmãos jogando junto, mas é raro. E você ter na mesma liga, no caso, 4 casos desse agora, agora interessante. É verdade. E a gente não pode esquecer também, a gente estava falando do Rick Nash, né, que ainda está com a situação... Saiu um pouco de pauta, né? A gente tem também o Ryan Sutter, né, o defensor do Nashville Predators, como a gente estava falando agora, que existe uma grande possibilidade dele fechar com o Detroit Red Wings. Vamos ver como vai estar essa parte aí das contratações. Dia 1º de julho, aí, nesse domingo... Esse domingo vai ser imperdível aí para quem gosta de hockey. Eu vou ficar o dia todo na internet acompanhando, porque vai sair uma troca atrás da outra. E a gente teve o draft também, né? Isso, era isso que eu ia perguntar para você, se fazer um apanhado geral pro nosso ouvinte aí. Vamos falar um pouquinho do draft, de uma forma bem sucinta. A gente não teve
muitas trocas, né, de equipes, escolhas, né? Exatamente, as equipes não trocaram muito as suas escolhas, porém a gente teve algumas surpresas, né? A gente teve, como já era já quase certeza, né, o Nail Yakupov seria o primeiro do draft, ele é um russo, jogador do Sarnia Sting, da Ontario Hockey League, disparado o melhor do draft, né? Segundo ficou o Ryan Murray, um defensor que tem o estilo do Niklas Lidstrom, né, um sueco que se aposentou aí do Detroit Red Wings, vai jogar no Columbus Blue Jackets. E em terceiro, o canadense Alex Galchenyuk, ele que tem esse nome, porém ele é canadense, os pais dele são bielorrussos, né? E ele também é do Sarnia Sting, isso que é bem interessante, né? Desde 1999 que a gente não tem 2 jogadores da mesma equipe sendo draftados nas 3 primeiras posições. Inclusive, é uma coincidência. A última vez que isso aconteceu foi com os irmãos Sedins, né? Quando eles jogavam na Suécia e foram draftados aí pelo Vancouver Canucks. Teve aquela troca para que o Vancouver pudesse escolher os 2, né? É bem interessante essa história, né? Mas o que eu ia falar mesmo, Lucas... Mas só complementando, o Alex, o Galchenyuk foi draftado pelo Montreal, né? Eu acho que isso, você não tinha Montreal comentado. Canadiens, exatamente, né? E para a gente completar essa história do draft, né, o que a gente pode deixar bem claro é que a liga está atrás de defensores, né? Das 10 primeiras escolhas do draft, 8 foram defensores, né? Tirando a primeira e a terceira colocação aí, todos os outros foram defensores. A gente teve aí o Nail Yakupov como o terceiro russo a ser eleito na primeira escolha geral do draft, né? Junto com a gente teve o Alexander Ovechkin já e o Ilya Kovalchuk também do New Jersey Devils. E um outro fato interessante, né? A Ontario Hockey League, que é uma das ligas canadenses, né? Junto com a Western Hockey League e a Quebec, né? Liga, está se destacando aí como a principal fonte aí de grandes jogadores, né? A Ontario Hockey League, para quem sabe, é um celeiro de grandes jogadores. E é interessante que nesse draft, né, as primeiras nas 30 primeiras escolhas a gente teve 7 países representados: Letônia, Suécia, Finlândia, República Tcheca, Rússia, Estados Unidos e Canadá, meu caro Lucas. Algumas trocas, né, envolvendo outros times, né? A gente teve o seu Toronto Maple Leafs contratando o James Van Riemsdyk, né, como você disse, né? Naquela troca com o Flyers, né? Exatamente, trocando com o Chain, né? O Luke Chain. E a gente teve algumas outras trocas interessantes, né? O Lubomir Vinovsky indo para o New York Islanders, o Sergei Bobrovsky, goleiro do Philadelphia Flyers, indo para o Columbus Blue Jackets, o Zbigniew Michalek, ex-Phoenix Coyotes, foi para Pittsburgh e agora volta para o deserto do Arizona, né? Essas são as principais notícias aí do hockey, meu caro Lucas. E eu só queria a sua opinião. Muita gente fala que os vencedores, né, do draft. Acho que o Montreal, acho que draftou muito bem, até por ser a primeira missão aí do seu novo GM. E muita gente falando do Pittsburgh Penguins, que draftou muito bem, até depois abrindo espaço, mandando o Jordan Staal pro Hurricanes. E as escolhas, então parece, se fosse você escolher um vencedor desse draft aí 2012, qual equipe seria? Quem que você acha que preencheu melhor aí suas lacunas? Eu acho que a gente não pode pensar, é muito difícil, né, Lucas, a gente dizer na prática o que vai acontecer. Claro, né, previsão para o jogador que nem jogou ainda, né? Exatamente, mas teoricamente eu acho que o Buffalo foi muito bem, né, que conseguiu 2 escolhas na 12ª, o Mikhail Grigorenko, que era top 5 e acabou caindo por causa dos defensores e draftou na 14ª posição, que era uma escolha do Calgary Flames, os Engels Fergusons, né, que é um excelente jogador também e provavelmente já vai entrar jogando. Mas eu gostei muito do Washington Capitals, que draftou o Philip Forsberg. E a gente não pode deixar de esquecer aí do Edmonton Oilers, né, que vem com 3 primeiras escolhas gerais nos últimos 3 drafts, né? E vai ter uma linha aí com Nail Yakupov, Taylor Hall e Ryan Nugent-Hopkins, que quem não vai querer ver o jogo do Edmonton Oilers com essa linha, meu caro? E mais cedo ou mais tarde isso vai trazer dividendos. É verdade. It back to Wycheck. He throws it across the field to Dyson. He's got something. 30, He's got 40, something. 50, He's got it. 40, He's got it. 20, 10.
He's got it. End zone. Touchdown Titans. There are no flags on the field. It's a miracle. Tennessee has pulled a miracle. A miracle for the Titans. National Football League. Fazia um tempinho que a gente não falava de futebol americano, até porque a off-season... Na verdade, os temas da off-season estavam meio repetitivos, né? Quer dizer, é a liga acusando o jogador acusando a liga. Jogador se matando. Jogador se matando, olha só. Olha. Mas eu quero até avisar os amigos aí que são fãs de futebol americano, a gente completando agora, na semana que vem, o draft da NBA, a gente vai começar aí a fazer uns previews aí do futebol americano. Bom, quando começar a temporada mesmo, a gente vai vão ter inclusive sessões novas aí para falar de futebol americano. Mas aí o Rodolfo separou aí alguns assuntos pra gente debater, né, Rodolfo? Sim, finalmente. Eu já não vi a hora de a gente começar a falar de futebol americano. Pode falar, Mas- Rodolfo. Eu vou deixar você falar. Deixa Ok, você à vontade. Porra, Então fale, meu cara. Eu não sei nem o que fazer na sessão de futebol americano aqui do Sports of Ele America. perdeu a Tanto manha, tempo ele faz, perdeu eu a perdi manha. a manha aqui. É, eu não, já nem falo. você fala de tênis. Já não falamos mais. Inclusive tênis. A Maria Sharapova tava ganhando hoje, mas escureceu e parou o jogo no meio. E a Wozniak, hein? A Wozniak perdeu, né? Perdeu no primeiro round. E o É, Belucci, né? Pois é. 4-0 e de repente voltou ao normal. Pois o é. cérebro de Belucci. Não adianta. Mas enfim, Lucas, é bom falar de futebol americano. Até postei hoje no Twitter a entradinha lá do Sunday Night Football. Estou com saudades do futebol americano. Mas tem duas coisas bacanas aí que aconteceram. Vamos até ampliar aí a ideia de NFL para falar de football season, né? Que é a temporada da NFL e do college football acontecem agora, né? A partir aí do segundo semestre. E a notícia da semana aí do futebol americano, né? É mais do college mesmo, é a questão do BCS, dos bowls do futebol americano, né? Do college football, que ontem os presidentes aí dos times e tudo mais sentaram, isso já estava para acontecer há muito tempo, mas finalmente a gente vai ter playoffs no college football. Para quem não sabe, para quem não acompanha o college football, o futebol americano tem crescido muito, mas o college football ainda não é tão visto aqui no Brasil quanto lá fora, que inclusive, muito importante notar isso, mas inclusive o college football em algumas cidades dos Estados Unidos, em vários locais dos Estados Unidos, é maior que a NFL, é mais famoso e gera mais conversas do que a própria NFL. Então, vale a pena, pelo menos, estudar aí atrás para vocês entenderem aí o que é a força desse college football nos Estados Unidos. Fato é, o college football ele não conta com o sistema de playoffs, ou não contava e ainda não contará até os próximos 2 anos. Depois que a temporada termina, os times são escolhidos para jogar diversos bowls, os chamados, né? A gente tem desde aí do bowl da esquina, né, Lucas, até os bowls famosos aí que talvez as pessoas possam conhecer mais. Ovo de codorna bowl até Isso. Isso. Então os bowls menos famosos aí já começam a acontecer em dezembro, com os bowls mais importantes acontecendo mais pro finalzinho ali, para virada do ano, começo de janeiro, e aí a gente tem a decisão do título, que é o BCS mesmo, né, o Championship Series, o jogo final entre o número 1 e o número 2 do país. O problema é justamente saber quem é o número 1 e o número 2 para disputar esse jogo. A gente tem inúmeras conferências no college football. Não me expliquem, por favor, para explicar isso. Não façam essa pergunta no Twitter, porque é realmente muito complexo como é que esses números são criados para chegar a esse resultado final. Assim como toda a regra envolvendo quais conferências, são 6 conferências que têm acesso direto aos bowls mais importantes e tal. Algumas conferências você pode ter um puta de um time dentro dessa conferência e esse time não conseguir acesso a esses bowls. Então, esse era bem complexo, gerava inúmeras discussões. Qual é o melhor time? Vários anos isso foi um problema, acontece controvérsia, então eu até separei 2 exemplos para a gente, para vocês terem ideia do que acontece, né? Mas na temporada 2009-2010, por exemplo, o Alabama e o Texas eram 2 times que não tinham sofrido derrotas e iam jogar o BCS, né, o Championship Game. O problema é que tinha 3 outros times que também eram times que nunca tinham perdido. Então como é que você define isso? Sabe?
temporada anterior a essa, 2008 e 2009, o time escolhido para o campeonato, um dos 2 times para o jogo do campeonato, o Oklahoma, tinha perdido para o Texas, que também só tinha uma derrota. Então, como é que você define qual desses times entra nesse jogo? A mudança agora vem com os playoffs. A gente vai ter pela primeira vez na história do college football playoffs, 4 times vão para os playoffs e esses times vão ter 2 jogos, né, a semifinal e a final, a partir da temporada 2014-2015. Por que 2014-2015? Por causa da TV. O contrato com a ESPN vai até 2013. Então, a partir de 2014 2015, os times número 1 enfrentam o número 4, número 2 enfrenta o número 3, na virada do ano, dia 31 de dezembro e 1º de janeiro. E na semana seguinte, a primeira segunda-feira do ano, a gente tem a final, que vai ser mais ou menos como um Super Bowl. Então, isso deve acabar um pouco com essa discussão. Porém, lendo entre ontem e hoje, essa notícia saiu ontem, no dia 26 de junho, porém, várias opiniões aí diversas sobre o assunto. Algumas pessoas dizendo que tudo isso que eu mostrei para vocês em relação a primeiro e segundo lugar vai acontecer com o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Saber quem são os 4, quem é o quarto. Por quê? Continua tendo o problema das conferências. Essas conferências não é como a gente tem na NBA ou na NFL. A gente não está falando de um campeonato onde todos se enfrentam ou tem uma noção clara de quem está em primeiro e quem está em segundo. Elas são separadas, elas existem em universos diferentes de dinheiro, de tudo. Então, vai continuar tendo esse problema. Vai ter uma comissão, assim como a gente tem até no basquete universitário, que também tem, né, essa choradeira. Né, e a gente tem um campeonato muito... O tournament, né, a parte final do basquete é bem maior, né, do que vai ser aqui playoffs de 4. E a grande questão é essa, Lucas. Assim, muita gente falando bem, a gente tem ainda opiniões contrárias a isso. Pessoas, inclusive, que eu vi falando que podia ser 8 times, mas aí começa até a questão do jogador. Um dos artigos que eu li hoje, inclusive, falava sobre isso. A pressão que é colocada num jogador universitário, que não deixa de ser um estudante ainda. É o único país do mundo onde existe esse esporte tão forte dentro de uma universidade. Outras pessoas falando que os bowls são clássicos, então, né, tem toda uma questão bacana envolvendo os bowls, esses milhares de bowls. Como tem gente, inclusive, falando que os bowls talvez possam coexistir com o playoffs. Você vai ter os playoffs, assim como você tem o jogo final hoje. Era isso que eu ia colocar, porque essa cultura desses bowls menores, os bowls maiores, eles são patrimônio do esporte americano, né? São centenários, exatamente. Inclusive, Lucas, só para completar, as sedes que vão acontecer esses jogos de semifinal, eles vão rotacionar entre o Rose, o Orange, o Fiesta e o Sugar, né, que são os 4 maiores, e 2 a mais que vão ser determinados. A intenção aí, Rodolfo, ficou muito clara, me desculpem, mas a questão aí foi simplesmente financeira. Não sei se você viu o tamanho do contrato televisivo para esse pacote. 5 bilhões de dólares. É número do nível da NFL. A gente sabe por 12 anos, né, inclusive. Né? O futebol americano universitário é o segundo esporte mais importante nos Estados Unidos. Pois é. Não, como eu falei, em alguns locais ele é maior, inclusive, é impressionante. Sim, você pega Alabama, por exemplo, né? Não, Alabama, exato, e até a própria região de Atlanta lá, e tem um time de futebol americano da NFL, então a gente não tá falando só de locais onde a gente não tem times da NFL, mas na própria região de Atlanta, Georgia Tech, a Georgia mesmo, você vê muito mais gente, parece, que gosta de futebol americano universitário do que NFL. Eu li um artigo na ESPN muito engraçado sobre isso, que ele começa falando assim, aí um padre, um economista e um dentista entram na sala, e parece piada, né? Não, mas isso aí é o comitê, né? Porque são 3 administradores, 2 advogados, um dentista, um engenheiro, um geógrafo, um cientista político, um economista, um padre e um arquiteto. Esse é o comitê. Mas assim, a preocupação, o Rodo levantou algumas questões históricas, eu acompanho o college football já há um bom tempo, e gosto muito mesmo. Até a gente vai ter destaque depois, até porque a ESPN HD transmite bastante, principalmente os jogos geralmente são aos sábados, a coisa fez tanto sucesso que agora a gente tem jogo quase todo dia de futebol universitário, né? Tem jogo segunda, tem jogo quarta, quinta, sexta, tem sábado, raramente já vi jogo domingo também, mas tem. Mas a questão é a seguinte, Rodolfo, você levantou alguns problemas históricos. Se já é difícil definir quem é a equipe número 1 e a número 2,
Imagina a quarta. Às vezes, imagina a quarta e a quinta, exatamente. Quem entra, né? Ou seja, Pois se é resolver um problema de quem escolhe quem, o problema não vai ser resolvido. Inclusive, eu acho até mais difícil, como eu te falei, acho muito mais fácil. Porque às vezes uma equipe se destaca claramente. Coisa que realmente não acontece, porque ao longo dos últimos anos, provavelmente todo mundo ou perde um jogo, né? Só que o problema básico do futebol americano universitário, essa choradeira toda, é porque nós temos uma coisa chamada a força do calendário. Então, às vezes, você tem um time com uma derrota, mas perdeu para uma LSU, perdeu para um Alabama, sabe? Então, não é a mesma coisa do que perder, por exemplo, Boise State, que é uma universidade que já passou anos aí lavando todo mundo. Oregon, que é uma universidade que é uma máquina de pontuar. Então, às vezes, mas com adversários menores. Então, não tem nenhuma derrota, mas acaba ficando fora porque um time tem uma derrota, mas uma derrota contra uma equipe considerada grande, pela força do calendário. Quer dizer, a gente não tem um calendário equilibrado, até porque as conferências são diferentes. Então, tem essa confusão. Vamos lembrar também que a questão da pressão que tu colocou, nós temos, por exemplo, no basquete, o March Madness, que inclusive é um playoff monstruoso. A gente viu aí há pouco tempo, agora em março. E é complicado, admito que é complicado, por exemplo, fazer algo similar no futebol americano, porque afinal de contas uma equipe de futebol americano demanda uma logística absurda para ficar levando para um lugar para o outro, né? Quer dizer, um time de basquete você bota no ônibus e deu, né? É verdade, é verdade. E toda a questão de saúde até, né, para você, inclusive alguns dos comentários falando que esse sistema de playoff pode tirar um pouco o foco da temporada regular. Então, se um time perder aí 2 jogos, talvez o time já perca o foco, mas eu acredito que isso não, porque hoje em dia, qual é a chance que tem um time que começa uma temporada jogando fora das conferências maiores, então Mountain West ou alguma coisa assim. E o time vai lá, joga, faz a temporada inteira e às vezes até se destaca. Enfim, mas... Eu lembro, se não me engano, foi há uns 4 anos atrás, eu vou puxar de memória agora, não sei se foi na Universidade de Michigan, que foi jogar contra a Appalachian State, que é um time da Divisão 2, que eles podem escolher times mais fracos, na primeira rodada e tomaram um cacete. Pois é, acontece, sabe? Né? Foi jogar com uma universidade pequena, sabe? E depois disso, quando o pessoal vai jogar com a Appalachian State, eu lembro disso aí. Eu esqueci se foi agora, se foi Michigan. Mas enfim, não vem ao caso. Mas é fato que a gente vai ter muito assunto ainda para falar, né, no college de futebol esse ano. E esse assunto aí foi o assunto da semana e o assunto aí dos próximos 1 ano e meio, pelo menos. Aí. Apesar de não ser diretamente NFL, National Football League, mas e o Tim Tebow, Rodolfo? Eu separei aqui só pra gente, ter uma notícia de NFL. O Tim Tebow que deu uma entrevista, inclusive no pessoal da ESPN, tava até tirando um pouco de sarro dele, que ele falou que ele tá torcendo pelo Mark Sanchez. Que ele e o Mark Sanchez, eles se dão bem, né? Tem um grande relacionamento, se dão bem fora de campo, que é na muito cama. fácil. Que é muito fácil torcer por ele, que é um cara bacana. Assim, eu entendo, né, a questão do time e tudo mais, né, você tá jogando com o cara e tudo mais, mas não precisa ser tão assim aberto a coisa, né? Não, e ele tá falando do Mark Sanchez, né? Ele não tá falando do Peyton Manning, ele tá falando do Mark Sanchez. Soa falso, né? Soa ele que falso. até cogitou recentemente jogar de running back, né? Pra fazer parte do time do Jets. Porque você... Realmente, assim, se é um cara que tá ali no time há um bom tempo, ali, o reserva do Rogério Ceni, sabe? Eu entendo, assim. Agora, o cara que muda de time, sai do Denver, vai para Nova York, com a clara intenção de jogar num mercado que é Nova York, num time que você sabe, né, o que foi a temporada passada, decepcionou, o Sanchez decepcionou e tal, assim, com a clara impressão de que ele pode jogar. Aí soa falso. Então é a notícia que eu separei aqui só pra gente, né, ter essa conversa de NFL aí, e essa é uma que vai ser uma das grandes histórias da temporada. Tim Tebow, Mark Sanchez e New York Jets. Bom, vocês estão ouvindo o Sports of America 12, quero fazer o convite. A partir do Sports of America 14, até convidar aqui ao vivo agora que os amigos, nós vamos começar a fazer debates aí sobre previews, né, por conferência, aquisições, jogadores, por posição, sabe? Fazendo uns top 5, né? Isso, já para ir criando o hype aí para a temporada da NFL. Os times... E já estão em treinamento já, então... Exatamente, a gente já tem assunto. Precisam, daqui a pouco tá aí já. Tá começando, primeira semana de agosto já tá aí já, finalmente.
Cardinals e Saints acontece no dia 5 de agosto, o Hall of Fame, né? E aí a gente já tem a primeira semana começando logo depois disso aí. Inclusive a primeira semana começando com o grande San Diego Chargers ao vivo na ESPN. Dá pra ver. Enfrentando o Packers já começa já... Já começa com 0-1, né? Depois. Isso, enfim. Come on, baby. You can do it on this end of the speedway. Come off the board and get up alongside of him. Half a mile Here to he go. comes. Here he comes. Who's going to get off? Here he comes. Here he comes. He's got him this time. It's going to be a drag race. Wow! They touch! They touch! Kramer even got him! NASCAR. E para fechar o nosso Esportes of América, vamos pro asfalto com a NASCAR. E a primeira notícia boa, hein? Notícia boa aí pros fãs brasileiros. O Piquet Jr. venceu a corrida em Road America pela Nationwide Series. Rodolfo, viu a corrida? Vi. Na verdade, eu não vi ao vivo. Eu vi... Na verdade, eu não vi nem ao vivo a de domingo também. Eu vi gravar. Mano. Eu vi ao vivo, porra. Eu não vi. Olha aí, ó. Não vi ao vivo. A corrida nem de sábado, nem semana que vem, Thiago Simões é o nosso comentarista novo NASCAR. comentarista. Até Não, porque eu sou apaixonado por Road America, né, cara? Ah, A sim. pista linda, meu. Não, é lindo mesmo. Não, eu vi no domingo à noite. Aí a da Sprint Cup eu acabei terminando de ver na segunda-feira. Mas, é um final de semana legal, um final de semana diferente pra NASCAR, né? Seja na Nationwide Series quanto na Sprint Cup. Mas falando do Piquet, ele, assim, pra mim, de verdade, Lucas, foi mais impressionante quando ele começou a correr na NASCAR. Teve alguns bons resultados, começou bem em Daytona, aí teve aquela corrida que ele fez na E-Series, foi lá, né, conseguiu ir bem na E-Series, entende? Então agora sim, claro, fiquei super feliz, achei super bacana pra mim, mais importante do que qualquer coisa, é que isso possa trazer coisas bacanas para a NASCAR no Brasil. Então isso é o principal para mim. E também porque o Piquet, eu acho que ele sofreu um pouco, né, com aquela questão toda da Fórmula 1, mais do que deveria. Isso acontece sempre na Fórmula 1, a gente sabe disso. E o problema é o que vazou o som, né, cara? Esse é o grande problema, cara. Não que, né, todo mundo deveria ter botado debaixo do tapete, não é isso. Assim, mas justamente pelo que o Thiago falou, vazou, apareceu, então ele acabou, né, estando no lugar errado. Bode expiatório total da situação. E eu acho legal um cara, né, que tá se dando bem e que, sabe, mais do que essa vitória e será que vai passar mais NASCAR na TV brasileira, é saber que pro brasileiro talvez isso possa começar a vislumbrar o caminho do esporte, do automobilismo americano também, porque hoje a gente só tem o europeu, né? Isso é muito legal, assim, sabe? O piloto brasileiro começar a enxergar isso como viável. A gente não tinha essa possibilidade, não tinha pilotos da NASCAR nessas categorias, né, nessas categorias americanas, não tinha piloto brasileiro nessas categorias da NASCAR, e a gente só tinha o caminho da Europa. Talvez aí a gente possa começar a ver uma nova era aí para o automobilismo brasileiro até lá. E fora isso, é sensacional, né? Você vê NASCAR no terra, entende? Então, eu queria fazer uma reflexão com vocês, como isso é bom para o automobilismo brasileiro, né? Como você disse, né, Rodo? Você sai da Europa, né? A única via, né? E, consequentemente, você tira uma pressão dos pilotos brasileiros de Fórmula 1. Porque a gente sabe que... outro dia eu tava vendo o Tazio Sport, que é um site lá do grupo Trivela, e aí o Biratan Leal tava perguntando, né, por que vocês não acompanham mais Fórmula 1, né? E aí teve muitas coisas, falando, eu vou dar a minha opinião, eu não acompanho muito mais Fórmula 1 porque não tem um brasileiro, né? Não tem um herói, né? Por mais que eu seja fã do Alonso. Mas aí vem aquela grande parte que... Aí teve um cara que deixou um comentário assim, né? O grande problema da Fórmula 1 é que o Galvão Bueno, ele tentou criar heróis para colocar no lugar de Senna. Primeiro foi o Barrichello, depois foi o Massa, né? E agora a gente tá vendo uma pressão muito grande para cima do Bruno Senna, né? Apesar que deu uma diminuída agora. E é muito legal isso que você falou, de sair um pouco da Europa, porque o brasileiro vai começar a entender
que existem outras formas do cara ser campeão. A gente vê o Rubinho na Índia, é um fato muito legal, ele ter ido... A melhor colocação dele no oval aí foi 7º lugar, esqueci o nome da pista. Aí a gente vê o Nelson Piquet vencendo na NASCAR, por mais que não seja a primeira, não seja um Sprint Cup, é um feito. Então, é um feito. A gente vê começar a diluir um pouco essa balança de ficar só na Fórmula 1. E automaticamente vai começar os pilotos da Fórmula 1, que é uma das principais categorias do automobilismo, os brasileiros vão ter um pouco menos de pressão. Eu acho muito importante isso. Eu acho importante, eu acho correto, assim. Inclusive, eu li o artigo que falava justamente sobre isso, Thiago. O link o link muito grande, demasiadamente grande, que a Globo faz entre a Fórmula 1 e pilotos brasileiros, assim, que deveria ser uma transmissão de um esporte, Isso né? mesmo. Tecnicamente, você explica, você fala dos brasileiros, mas você não cria um link tão forte para que quando você não tenha esse piloto, você não perca a sua audiência, né? E que a audiência da Fórmula 1 vem caindo, né? Todo ano, né? Isso aí eu já falei em vários programas e vou falar de novo, né? Então, nos Estados Unidos, claro, a Fórmula Indy já é uma categoria mais top. A própria NASCAR, né? Nós temos a NASCAR regional, o Thiago até falou, o Nelson o Piquet Jr. não ganhou na Sprint Cup, na categoria principal, mas ganhou na categoria que é transmitida pela ESPN americana, porque a Sprint Cup no momento é transmitida pela TNT, então se bobear teve mais visibilidade do que a própria Sprint Cup, né? E outras categorias, por exemplo, né? Eu sempre falo, a Rolex Grand Am, América Alemã Series, que tecnologicamente talvez seja a categoria que está um pouquinho abaixo da Fórmula 1, categoria fantástica. Então, os Estados Unidos está de braços abertos, tem várias possibilidades para você tentar a carreira. E lembrando que ele foi o 5º não norte-americano a vencer, né? Nessas 3 categorias, nessas 3, nas principais. E lembrando também que já surgiram rumores que talvez ele possa ser convidado para alguma equipe menor aí para correr na Sprint Cup ainda esse ano. Sabe que seria legal vocês explicarem como é que funciona essa passagem da Nationwide para Sprint Cup? Não é pontuação, não é nada. É simplesmente o cara te contrata. Não, sim, mas o cara quer destaque em um ano, ele vai pra... Não, automático não. Automático não, é meio um aprendizado, assim, sabe? Então, por exemplo, a Danica Patrick, ela podia estar correndo na Sprint Cup se ela quisesse. E você sabe o que é legal? Desculpa cortar, mas a gente tem vários pilotos bons na Nationwide. Você tem a Danica Patrick, você tem o Jacques Villeneuve, que é muito bom. Não, e vários pilotos da Sprint Cup correm lá também, né? O Tagliani, se não me engano, corre lá, né? Vários pilotos. O Alex Tagliani? Não é? Não, confundi então. Não, tá, fala. Não, eu tava pensando aqui agora mentalmente, o Thiago. Tem pilotos, por exemplo, na Truck Series, que é a 3ª divisão, que ficam na Truck lá há anos, tipo Ron Hornaday, Todd Bodine, eles ficam lá, sabe? Até porque por questão financeira também, calendário um pouco menor, mas geralmente é isso aí, por exemplo, o Matt Kenseth, que saiu a notícia ontem que ele vai sair da Roush, porque ele vai ser substituído pelo Rick Stenhouse Jr., que é o piloto que foi campeão da Nationwide. Quer dizer, o cara foi campeão, teve destaque, então recebeu a proposta para correr tempo integral na Sprint Cup. Mas não é nada automático, assim, sabe? Quer dizer, é um acordo entre eles, né? E como a gente tem muitos pilotos, das 36 provas, a gente só tem 2 que ocorrem em circuitos mistos na Sprint Cup, na categoria principal, aí já aparecem rumores. Por isso mesmo, a gente tem muitos pilotos que não têm esse cacoete, né, de circuito misto. Então já aparecem rumores aí que talvez algum time menor poderia chamar o Piquet Jr. para correr em Watkins Glen, né, em agosto. Então é de se aguardar, mas já dá para ver o estrago que ele fez, né, o quanto ele aparece. Né, eles falaram isso na transmissão, né, porque para quem não sabe é uma pista mista também, né. E eu acho que ele vai ser chamado mesmo. Pois é, seria ótimo. Seria muito bacana mesmo. The Top 5. Bom, meu Top 5 hoje rapidão. Em 5º lugar, Clint Bowyer. Eu tive que colocar ele, porque, primeiro, o momento que ele tá, assim, muita gente achou, eu mesmo achei que ele já tinha passado do melhor momento, tá? Ele saiu da RCR aí e tal, da Childress,
E no ano passado, ele tinha tido um recorde, tá? Um recorde horrível, né? De do not finish, né? O recorde de quebras. Não tinha ido pro Chase, parecia que tava tudo indo por água abaixo para ele, tá? Então ele ganhou a corrida, a última corrida em Sonoma, tá? Em Finian. Os últimos resultados dele, primeiro, sétimo, sexto e quinto, tem 9 top 10s, já é o 7º colocado, então o Clint Bowyer tá dando a volta por cima, tá correndo pela Michael Waltrip, não é aí as top 3, top 4, aí, top 5 equipes aí. Então tá muito bem. Quarto lugar, Greg Biffle. Greg Biffle é tipo o San Antonio Spurs da NASCAR, né? Nesse ano, pelo menos. Ele tá lá, ele tá ali nas cabeças, segundo lugar, né? Foi 7º agora, e ele não aparece muito. Então ele tá naquela de meio San Antonio Spurs, não tem uma história a respeito dele, né? Numa áurea, nem nada. Em terceiro lugar, o Dale Jr. foi mal nessa corrida, mas né, a gente está fazendo top 5 aqui das últimas semanas. Então, vamos deixar ele ali por enquanto. Está muito bem no campeonato e por ali ele fica. Segundo lugar, Jimmy Johnson, mais uma boa corrida. Quinto lugar, Jimmy Johnson está vindo muito bem esse ano e vai incomodar nos playoffs quando chegar nas pistas que ele, né, sabe dirigir. Primeiro lugar, coloquei o Matt Kenseth. A gente tinha o Dale Jr. na semana passada. Essa semana eu coloquei o Matt Kenseth porque o Matt Kenseth ele tá indo muito bem. E nessa semana que ele foi mal, ele ficou em 13º. Ou seja, quando ele vai mal, ninguém fala dele. Ou ele tá muito mal na corrida, ele ficou em 13º. Então, assim, Matt Kenseth tá muito bem. E essa notícia que o Lucas levantou aí, ele sai da route, realmente é uma bomba. Tristeza profunda, tristeza É uma profunda. bomba porque, assim, a gente tá falando dele aqui toda semana. Tá muito bem, assim, vamos ver o que vai acontecer. Ele falou mesmo, né, na entrevista, que se o Tony Stewart conseguiu fazer isso com o chefe de mecânico no ano passado, né, já sabia que ia mudar de chefe de mecânico, e aí mesmo assim ganhou um campeonato, ele pode fazer isso esse ano, pode ganhar um campeonato mesmo sabendo que vai sair da route. É isso aí, Goal 17. Bom, senhores, chegamos ao final de mais um Sports of America, espero que vocês tenham gostado. Vamos às nossas considerações finais, começando pelo Thiago Simões. Bom, pessoal, foi mais um prazer gravar o Sports of America com vocês. Mande suas perguntas para nós e até a próxima quarta-feira. Rodolfo Marques do Carmo, suas considerações e suas dicas televisivas. É importante o pessoal mande pergunta, mas não mande perguntas sobre como funciona, né, o college, né, Lucas? College de futebol, não mandem perguntas, porque senão a gente como é que se faz aquele cálculo que os computadores do BCS fazem? Exato. Não perguntem isso, porque senão a gente vai ter que fazer edições especiais. E nem sobre número de juiz também. E outro motivo, eu sou professor de matemática, pra quem não sabe, então se você perguntar, vai que eu queira explicar, né? Vai que, né? Depois não reclama. Pois é. Mas muito legal, mais uma vez, 12ª edição, em breve aí novidades, em breve NFL, começando, ótimo. A dica é a volta do Dallas. Então o Dallas está de volta. Dallas, Pô, e essa é boa de verdade. Essa é boa, mas essa é boa. Essa é boa de verdade. Não, você tem que mandar aquela dica bala, aquela... O Dallas é aquela série que tem... O cara começa a abrir um campo de petróleo lá no... Exato. Isso, o famoso JR. Agora, eles refizeram a série, né? Isso, é a continuação, né? A continuação. É uma releitura, então. Não, na verdade é uma continuação. Tá não, certo. é a continuação. Inclusive os mesmos personagens mais velhos. Assim. Então é fenomenal. Pra quem gostava aí, televisão dos anos 70, 80 aí, pra quem, né, Thiago, já tem uma idade mais, né? Lucas também acompanha, né, a gente nessa. Isso. Vinícius já fica de lado, né? Não acompanhou, não viu Chips, não viu Dallas, não viu, né? Não, ele viu Rebelde só. Ele só viu Rebelde. Não vi nada disso não. Mas fica aí minha dica televisiva aí, Dallas, segunda-feira na Warner. Vamos ter que tirar um dinheiro da Warner aí, pessoal. Olha aí. Então assistam Fallen Skies também, quando começar. Fallen Skies, é verdade. Fallen Skies que é o nosso querido Walking Dead de extraterrestres. Isso, Walking Dead ET. Vinícius Veiga. Opa, foi mais um prazer participar desse podcast com você, Rodolfo, Lucas, Thiago. E eu assisto The Closer, uma série bem legal aí. Pô, eu nunca vi The Closer. E tem uma dica pra esse final de semana. Eu assisto The Closer porque eu sou fã de beisebol. Conta isso, não? Conta vários closers. Né? A partir de quinta-feira vai começar uma série bem legal na Major League Baseball, que é New York Mets contra Los Angeles Dodgers. Aí vai ter Clayton Kershaw arremessando, R.A. Dickey. Então, bem legal aí. A partir de quinta-feira até domingo, uma série bem legal pra acompanhar aí.
E eu sou o Lucas Andrade, espero que vocês tenham aproveitado o nosso programa, fazendo o convite para a próxima edição, edição 13, temos a escalação do All-Star do Beisebol, temos a análise do draft da NBA, temos mais NASCAR, mais futebol americano, preparando aí as novidades. Vejam bastante esporte, a gente se encontra na semana que vem e abraços esportivos.